Meus irmãos, este texto vai nos trazer algumas lições que nós vamos praticar na nossa vida, para os irmãos entenderem o contexto exatamente. O livro do Apocalipse, ele foi escrito, na verdade, por João. No entanto, este livro, que também é um livro escatológico que expressa sobre as últimas coisas, ele é um livro profético, que 5% apenas deste livro já se cumpriu. Saber as cartas que foram enviadas e quem é o emissor dessas cartas, que também é o emissor do compêndio deste livro, é o Senhor Jesus. Ele é o autor oficial deste livro. Talvez você não tenha ouvido isso ainda, mas este livro, a autoria, ou seja, ele quem é o emissor, porque é ele quem chama João, mediante a um arrebatamento de sentidos. Este João não é o João Batista, é o mesmo João que escreveu o Evangelho de Cristo, que escreveu as 3 epístolas que levam o seu nome, e que agora também vai escrever o livro do Apocalipse. Quando ele estava na ilha de Patmos, ele vai ser submetido a uma visão, a um arrebatamento de sentidos. Nós precisamos entender que durante esta visão, João ele vai começar a contemplar, a ver os céus, coisas inimagináveis que às vezes até lendo o contexto ou este livro nós não conseguimos entender com grandes coisas o Senhor tem mostrado a João. Agora, quando João ele vai estar diante desta revelação, ele vai dizer que primeiramente ele ouviu uma voz por detrás dele. A voz que havia por detrás dele era como se fosse a voz de trombeta. Ele vai se virar para ver. Quando ele se vira e vê quem é que estava falando com ele, ele vai descrever um homem cujo os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, a sua roupa era um vestido longo e fino de linho. Ele carregava um cinto em seu peitoral chamado cinto da verdade. Os seus pés pareciam como um latão reluzente cujo foi submetido ao fogo. E quando ele falava, da sua boca saiu uma espada aguda e afiada de 2 fios. A sua voz ela parecia como o som de muitas águas. Este mesmo homem, ele tinha um aspecto do Filho dos Deuses. É o mesmo homem que está descrito também no mesmo livro, capítulo 19. Agora, ele está vindo montado em cima de um cavalo branco, com os seus vestidos de linho fino e puro branco. Mas a Bíblia vai dizer que ele estava acompanhado de milhares e milhares de pessoas, ou seja, de santos. Mas vai ter um destaque especial. O destaque é que a sua roupa, o seu vestido não estava totalmente branco, ele estava salpicado de sangue. Ou seja, isto nos dá a direção em saber que este homem era exatamente o Filho de Deus, o Cristo. Ele estava com as suas vestes brancas salpicadas de sangue, exatamente para poder demonstrar que ele foi o único que teve veste branca, mas por causa do sacrifício vicario, o sacrifício de cruz, por causa do seu sangue, todos os santos que estão acompanhando ele puderam estar com ele exatamente por causa deste sacrifício, por causa deste sangue. Ou seja, todos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele também está carregando em suas um cinto, e neste cinto está escrito Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Em sua coxa direita também está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem veio adorar a Ele aqui nessa noite? O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Outrora, na verdade, Ele não era tido por Rei dos reis e Senhor dos senhores pelos judeus, pelos opressores, pelos líderes religiosos, pelos líderes políticos. Na verdade, a perseguição contra ele foi grande porque, na verdade, ele era o rei, mas não um rei terreno como eles pensavam que ia tomar o trono. Na verdade, ele era o rei dos céus. Foi ele quem disse: o meu reino não é desta terra, o meu reino é celestial. Com glória, e lá de cima ele não governa somente o céu, ele governa todo o espaço e também a terra. Glória. Os homens não entenderam o tamanho do seu poder. Este homem, ele apareceu para João como sendo um ressurreto, aquele que havia sido morto, mas ele ressuscitou dentre os mortos. O único digno de abrir o selo do livro, o único que foi dado o poder entre os homens, e o seu nome não há outro nome igual dele, cujo devamos ser salvos. Ou seja, o nome do Senhor, ele é o maior, ele está sobre todos os nomes. Glória seja dado a ele para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, quando João está tendo esta visão, este homem, ou seja, o Cristo, ele vai dizer algumas coisas a ele, pelo que ele precisava fazer. E a primeira foi esta: João escreve para as igrejas, ou seja, para os pastores das igrejas. Existe um mistério aqui, porque quando João está tendo aquela visão, ele vai ver que Jesus, o Cristo, estava carregando em sua mão 7 estrelas. Também ele estava no meio de 7 castiçais de ouro. Primeiro, as 7 estrelas faziam menção aos 7 pastores daquelas igrejas, e os 7 castiçais faziam menção às 7 igrejas situadas exatamente na Ásia. Aqui, quando Jesus vai falar com João, Jesus vai dizer que teria pelo menos 3 formas, ou seja, 3 palavras, 3 mensagens para poder entregar aqueles pastores ou aquelas igrejas. Primeiro, ele vai falar para estas igrejas uma mensagem profética. Segundo, ele vai fazer menção de uma mensagem de correção a elas. E terceiro, ele vai fazer elogios a estas igrejas. O interessante é que para as 5 primeiras igrejas, que era a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes, ele vai falar dentro destes 3 contextos, ou seja, ele vai fazer promessas a essas igrejas, ele vai fazer elogios a essas igrejas, e ele vai fazer também algumas críticas a elas. Mas para a 6ª igreja, que é a igreja de Filadélfia, ele vai fazer apenas elogios e promessas a ela. Para a última igreja, a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, ele vai fazer apenas críticas a esta igreja e vai fazer também promessas a ela, mas esta igreja vai estar isenta de receber elogios. Os irmãos perceberam comigo que dentre essas 7 igrejas, a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, é uma igreja que está sendo apenas corrigida pelo Senhor e não está deixando de receber promessas. Esta igreja é uma igreja que eu poderia dizer que é a igreja dos nossos dias, porque é uma igreja que está precisando apenas de correção, é uma igreja que está precisando apenas de ser chamada a atenção, é uma igreja que na verdade não tem agradado a Deus, mas
Eu me atentei para a sexta igreja, porque esta igreja é uma igreja modelo, é uma igreja exemplar, é uma igreja que merece atenção também, porque é uma igreja que não recebe críticas, é uma igreja que merece atenção. A igreja de Filadélfia vai nos trazer algumas lições para que nós saiamos do contexto da igreja de Laodiceia e adentremos para o contexto da igreja de Filadélfia. E quais são essas lições? As lições que eu quero trazer para os irmãos estão exatamente na saudação que Jesus dá a esta igreja. Aleluia. Olha só, Jesus vai dizer a ela, está aqui o texto dizendo, e ao anjo da igreja em Filadélfia, ou seja, ao pastor da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém pode abrir. Entenda que aqui Jesus está falando a elas da seguinte forma, ele está se referindo a esta igreja na terceira pessoa, ele está dizendo, assim diz o que é santo, assim diz o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Ele está falando dele mesmo, e ele é o único que pode falar tais coisas sobre ele mesmo, porque quem é o homem que pode bater no peito e dizer, eu sou santo, eu nunca pequei, eu não tenho pecados, eu nunca errei, eu não tenho falhas? Quem é o homem que pode bater no peito e dizer isso? Ninguém. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele já está pecando, ou seja, está errando, porque na verdade não existe homem que peque, não peque e faça bem. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Então ele é o único que pode bater no peito e dizer, assim diz o que é santo, porque ele foi o único que passou por esta terra durante 33 anos e 6 meses aproximadamente, e nele não houve pecado, e nele não houve ruga, nele não houve sequer nenhum tipo de variação. Ele foi o único que foi perfeito do começo até o fim. Eu preciso aplicar isso aqui para você dizer, por causa da perfeição dele é que você tem paz com Deus. Por causa da santidade dele é que você se chegou a Deus. Por causa do sacrifício dele é que você está aqui hoje. Por causa dele, por causa das suas vestes brancas, porque ele pode bater no peito e dizer, eu sou santo, é que você está aqui sentado hoje. Se eu fosse você, agradecer a Deus por causa do sacrifício. Aleluia. Aleluia. Segundo, ele vai dizer, assim diz o que é verdadeiro. Ô irmão, o que tem de gente, que fala que vai fazer e não faz, que promete e não cumpre, que na verdade tem duas palavras. Ele fala com você hoje e amanhã ele já não cumpre, porque o homem é falho, o homem na verdade ele é mentiroso, ele não pode na verdade guardar aquilo que ele fala em 7 chaves, porque uma hora eu sou uma coisa, mas amanhã eu posso ser outra. Ou seja, os homens são mutáveis, moldáveis, mas Deus não, ele é imutável. Jesus é o único que ele fala e ele cumpre o que diz. Aleluia. Ele é o único que promete e ele cumpre o que ele promete. Eu preciso ser profeta para a tua vida aqui hoje. Aleluia. E dizer para você que ele não é homem para que minta, e nem filho homem para que se arrependa. Aleluia. Porventura diria o Senhor e não faria, falaria o Senhor e não confirmaria a palavra que saiu da sua boca. Se foi ele quem disse, vai se cumprir. Se foi ele quem falou, vai realizar. A promessa que ele te fez, pode passar os dias, pode passar os anos. Você não pode esperar em homens, porque o homem falha. Mas se
foi Ele que falou, Ele vai cumprir. Eu sinto a inspiração dEle para falar isso aqui para você hoje, porque talvez entrou alguém por essas portas aqui hoje, esperando o Senhor. Já faz tanto tempo que o Senhor falou e ainda não se cumpriu. Já faz tanto tempo que o Senhor usou o profeta para falar e ainda não aconteceu. Se foi Deus quem disse, espera mais um pouco, porque aquilo que Ele falou ao teu respeito vai acontecer. Pode passar o tempo que for, vai acontecer. Tem alguém aqui que ainda acredita na boca de Deus? Tem alguém aqui que ainda acredita na palavra de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a inspiração de Deus para falar isso aqui para você. Aleluia. Glória. Terceiro, Glória a Deus. ele vai dizer assim diz, ou seja, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Aleluia. Aleluia, estou sentindo a inspiração de Deus. Glória, Ele é o único que tem a possessão da chave e que pode passar esta chave para alguém. Eu vou repetir isso aqui. Ele é o único que tem toda a autoridade sobre esta chave e Ele pode entregar esta chave para alguém. Eu estava lendo este texto, enquanto eu estava lendo, eu disse: Deus, eu já ouvi tanto este texto, eu já li tanto este texto, mas de repente a iluminação do Espírito Santo veio sobre mim para me revelar que chave era esta. É claro que eu perguntei para Deus, eu disse: Deus, esta chave era tão maravilhosa que esta chave tem até nome. Esta chave tem Deus, que chave é esta? Então Deus disse: Tiago, vai para a Bíblia, que eu vou te mostrar porque esta chave tem nome. Que chave é esta? Eu fui para a Bíblia e eu percebi que lá no capítulo 22 do livro do profeta Isaías, Deus vai entregar esta chave para um homem. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele era rei sobre Israel, quando a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele tinha um homem tesoureiro, ou seja, ele tinha a possessão sobre os aposentos, ele tinha a possessão sobre o palácio e sobre as posses de Ezequias. Mas este homem, que por nome Sebna, ele não teve a diligência, ou seja, ele foi um homem negligente quanto ao seu cargo, quanto ao seu ofício. E agora o que ele vai fazer? Ele vai ser deposto por causa de sua negligência quanto ao seu ofício. Agora preste atenção para você entender uma coisa. A Bíblia vai dizer que este homem, ele vai ser deposto do cargo, mas Deus vai fazer uma promessa ao que substituiria ele. Este que o substituiria seria Eliaquim. Eliaquim, ele já estava pronto para poder assumir o cargo, mas havia uma promessa sobre Eliaquim. A promessa sobre Eliaquim era que ele seria vestido de roupas novas. Levante a sua mão direita, por favor. Aleluia. Deus estava dizendo: Eliaquim, você se vestirá de roupas novas. Deus estava falando sobre um novo tempo para a vida de Eliaquim. Com a sua mão erguida ainda, para quem acredita, Deus estava falando: Eliaquim, você terá posse sobre todos os aposentos, todos os quartos do palácio do rei. Você vai adentrar. É você quem vai entrar e vai sair, e é você quem vai autorizar quem vai entrar e quem vai sair. Se você falar para entrar, vai entrar. Se você falar para não entrar, não vai entrar. Segura a mão mais um pouquinho, que isso aqui é profético. O Eliaquim é o seguinte: a partir de hoje a sua vida será transformada. Eu vou ter uma aliança com você, porque tudo que eu falar com você,
aqui, a partir de hoje, o que você falar aqui embaixo, o céu responde lá em cima. Deus está falando para alguém aqui em Mogi Guaçu hoje, que tudo que você ligar na terra será ligado no alto. Deus vai abrir porta, Deus vai fechar porta, Deus vai fazer, porque você será, a partir de hoje, o homem de confiança, a mulher de confiança de Deus na terra. Se você pega esta palavra, dá glória pro ar. Lembra do apóstolo Pedro? A Bíblia vai dizer que Jesus estava com os discípulos lá perto de Cesareia de Filipos, quando Jesus vai perguntar aos discípulos o que as pessoas estão dizendo que eu sou. Então os discípulos vão responder. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista ou algum dos profetas. De repente Jesus vai formular uma nova pergunta e vai dizer: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro vai levantar a voz e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouviu aquilo, Jesus respondeu: disseste bem, Simão Bar-Jonas, porque isto que tu disseste, a carne e o sangue não pode te revelar. Bem-aventurado és tu, rapaz. Só que tem uma coisa: tu me conhece, mas eu também te conheço. Sabe por quê? Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O Pedro olha para mim, Pedro, olha para mim, por favor, Pedro. Eu imagino Pedro olhando para o mestre, e ele disse: levanta a mão agora, meu filho. Ele levantou a mão e Jesus disse: agora tu vai receber a chave do céu, porque tudo que você ligar aqui embaixo, o céu vai responder lá em cima, e tudo que você desligar aqui embaixo, o céu vai desligar em cima. Pedro, o negócio agora mudou comigo e com você, porque agora você é homem de confiança na terra. Mas como assim? Pedro era aquele que ainda negaria Jesus, mas Jesus entregou a chave na mão dele. Pedro, para muitos, ainda não era convertido, mas a confiança já estava com ele, porque Deus é o único que conhece o nosso passado, o presente e o futuro. E lá na frente, Pedro estava com a chave que abriu a porta da graça para 3.000 pessoas em um só sermão. Pedro era aquele que lideraria a igreja primórdia para poder chegarmos até aqui. Pedro era aquele que tinha confiança. Aleluia.
Está faltando pessoas que tenham conexão entre a terra e o céu. Mas eu tenho propriedade para falar, porque eu sou desta geração. Eu vou fazer 34 anos amanhã, dia 4 de agosto. Eu tenho saudades, às vezes, daquelas irmãzinhas que eu falo com carinho. Aquelas que amarravam o coque, assim, sabe, pastor? Que saía baiando nos corredores da igreja. Eu tenho saudade daqueles profetas, mas profeta maluco mesmo, que saía correndo para entregar a profecia. E que se alguém, pastor Aguinaldo, estava em casa doente, ou tinha alguém demoniado na casa, falava: procura a irmã fulana, irmã Maria, irmã Filomena, irmã Sebastião, vai na casa
Quando tiver algum espírito maligno, vocês vão dizer: sai. Aleluia, Jesus. Pastor, não é pedir, por favor. Ô demônio, dá licença aí, você pode sair, por favor. Aleluia. Ele disse: vocês vão ordenar, repreender. Aleluia, Jesus. Eu vou te dar autoridade. Ai, irmão, você não está entendendo. Ai, glória. Porque quem tem que sair da tua casa não é o marido que está dando trabalho, não é a esposa, não é o filho que está na droga, não é você que tem que sair da empresa que estão te perseguindo. Quem tem que sair é o diabo. Quem está mais, não quer mais. Caralho, irmão, você não está entendendo. Deus está dizendo: eu te dei autoridade para quando você chegar, todos precisam te respeitar. Aleluia. Deus está entregando essa autoridade para alguém. Deus está me dizendo: Tiago, eu ainda confio, eu ainda acredito. Chegará um tempo de avivamento, um tempo de renovo. E Deus tem falado isso na minha boca em muitos lugares que eu passo. Deus tem dito que é chegada a última hora, e é nos últimos tempos, nos últimos dias, que a promessa de Joel 2:28 vai se cumprir. A promessa que Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Deus vai entregar autoridade. Para a gente encerrar, sabe por que você está perdendo esta guerra? Porque você ainda não entendeu que Deus te deu autoridade. Aleluia, Jesus. Cadê o menino que cantou? Vem aqui, filho. Prepara o menino. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Foi bem pentecostal mesmo. Aleluia, Jesus. Uma vez que eu cheguei, Deus está falando comigo a teu respeito. Aleluia, Jesus. E Deus me mostra um livro. Deus me mostra um livro com história. Histórias escritas. Histórias que parou de ser escrita e depois teve uma outra continuidade de outra forma. Só que quando essa história ela para, coloca-se uma vírgula, fica um espaço branco, e Deus me mostra como se estivesse continuando a história de uma outra forma. Eu pergunto para Deus, digo: Deus, o que é isso? Deus me diz assim: fala. Aleluia. Eu sou o Deus que chameia. Glória a Eu Deus. tenho o nome dela gravado na palma das minhas mãos. Graças a Deus. Algumas coisas aconteceram na trajetória, no percurso da vida dela. Mas Deus está me dizendo assim: fala para ela que eu esqueço o passado dela. Eu não lembro mais. Fala para ela que eu sou o Deus dela, que chamei pelo nome. Aleluia. Que eu quero continuar escrevendo aquilo que eu comecei. Eu vejo algumas coisas fora do lugar, mas eu vejo um anjo que desceu na terra para guerrear pela tua vida. Glória a Deus. Porque Deus está me dizendo assim: não sou eu quem desço na terra todos os dias para dar livramento para ela. Aleluia. Porque eu tenho gente que não queria ver você bem, e você sente tantas retaliações ultimamente. Mas Deus está dizendo: sou eu, Deus, que ainda
Estenda as mãos assim, porque eu vejo